Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Olhando para o Código. Desta vez já com o vídeo número 12 que inicia com um tema tão crucial como a introdução à programação orientada a objeto. Nesta vez vamos a tratar o tema de classe, o objeto, o que são os atributos, os seus métodos e quais são os modificadores de acesso. Então, para ter uma ideia, nós temos que imaginar que temos um conjunto de veículos. Por exemplo, temos automóveis, temos trem, temos também barcos. Neste caso, nós poderíamos englobar tudo em só uma classe veículo, onde essa classe veículo vai estar associada a todo esse conjunto de objetos, de tipos de veículos, como seria o automóvel. E com todos os seus atributos, ou seja, as características comuns que tem o automóvel com o trem e com o barco. Do mesmo jeito, nós também podemos levar essa situação com a classe figura. Ou seja, nós podemos ter também um quadrado, podemos ter também a figura do círculo, não é? E a figura da estrela e o triângulo. Ou seja, todas elas são figuras, mas nós podemos então dizer que existe uma classe figura, que é o conjunto de todos os objetos que têm estas características comuns para nos dizer que é uma figura. Então, desse jeito, é que nós podemos trabalhar o conceito mesmo de classe, como uma abstração de um conjunto de objetos, mesmo como acontece com as viaturas ou automóveis, e mesmo como acontece com as figuras. Então, para ter um exemplo mais claro e certeiro, vamos analisar a classe veículo. Ou seja, a classe veículo, que dados em comuns nós temos dos veículos que estamos a representar, como automóvel, barco e trem. Ou seja, temos possivelmente o nome do condutor, temos a velocidade que esse veículo pode ser trasladado, temos também a quantidade de passageiros, de pessoas que pode esse veículo conter, o consumo de combustível pelos quilômetros, em quanto a litros, e os quilômetros recorridos que podem eles ter. Ou seja, todos eles em si constituem os atributos de uma classe. Mas, além disso, uma classe também tem outra característica que são as suas operações. Ou seja, que são as operações, os métodos de uma classe. E dentre elas se destacam o conjunto de métodos getters, que são aqueles que a sua responsabilidade é devolver os valores que têm os seus atributos. Do mesmo jeito, também temos o conjunto de métodos setters, onde a sua responsabilidade é trocar o valor que tem os atributos. Ou seja, nós vamos a receber em eles um novo valor para cada um dos atributos e esse método, a sua responsabilidade vai ser trocar esse valor. Então, poderá ser também de interesse nós precisar, por exemplo, o consumo histórico de um automóvel, uma viatura, não é? Isso significa que se nós vamos a analisar o consumo histórico de combustível que tem uma viatura determinada, ou um barco, ou um trem, é preciso ter em conta a quantidade de quilômetros recorridos por essa viatura para logo fazer uma multiplicação com o consumo de combustível por quilômetros que ela tem. Isso nos daria esse consumo histórico e, portanto, isso seria uma função muito particular da classe, neste caso, da classe veículo, para nós ter em conta. Então, desse jeito, nós podemos mesmo definir toda uma classe que engloba as características, que seriam os atributos, e os seus comportamentos. Então, para ter uma ideia, vamos ao código. Já nós temos aqui o vídeo número 12, que está dado para, ou seja, o projeto do vídeo 12, que está dado mesmo para resolver este assunto. Então, nós vamos a criar uma classe veículo. Para criar uma classe veículo,
nós temos que dar clic direito em nosso pacote, onde vamos a criar a classe, e selecionamos já a classe. Logo, podemos escrever o nome da classe. Neste caso, vamos a escrever veículo. Agora, uma característica essencial do nome de uma classe é que nós temos que ter em conta que o nome da classe deveria começar com maiúscula. Isso não significa que não podemos utilizar outro tipo de estilo de codificação para o nome. Só que em Java e mesmo em outras linguagens, nós devemos utilizar um estilo de código que se denomina camel case. Ou seja, é um estilo de código que as palavras começariam para o nome da classe com maiúscula, seguido de minúscula. Também, se a nossa classe tiver duas palavras, por exemplo, veículo pesado, essas palavras devem ser colocadas juntas e iniciar com maiúscula. Então, uma vez criada a nossa classe veículo, nós estamos em condições de criar os atributos. Olhem que, por default, já a classe tem como um modificador que diz que é pública, e vamos agora a colocar cada um desses atributos, ou seja, nome do condutor, velocidade, quantidade de passageiro, etc. Então, aqui, nome do condutor, nós sabemos que deve ser uma cadeia de caracteres, não é? Portanto, deve ser um string. Colocamos aqui nome do condutor, como um dos atributos que caracterizam a nossa classe veículo. E, do mesmo jeito, nós vamos a também colocar o segundo atributo seria a velocidade. A velocidade, nós podemos determinar uma velocidade de tipo inteiro, não é? Por lo tanto, seria a quantidade de quilômetros que recorre por hora, por exemplo, uma viatura ou um veículo determinado. Tanto velocidade seria, neste caso, um inteiro para ter em conta. Do mesmo jeito, nós temos que analisar o outro atributo seria a quantidade do passageiro, também é um inteiro, e mesmo porque estamos a declarar inteiro, porque não tem sentido que uma classe veículo, ou seja, que um veículo possa ter um passageiro na metade de um passageiro, ou seja, tem que ser quantidades inteiras. Agora, o consumo do combustível, neste caso, sim podemos colocar o doble, ou seja, é possível que o combustível a consumir não seja um valor inteiro exato, por lo tanto, pode ser que esteja a consumir valores decimais de combustível. E, por último, nós também temos que ter a quantidade de quilômetros recorridos desse veículo. Ou seja, isso seria também, podemos colocar como um inteiro, para não deixar, neste caso, que o quilometragem esteja a colocar valores decimais para os quilômetros, mas também pode ser doble, não tem problema. Só que no nosso caso vamos a atribuir esse inteiro. Então, como nós podemos perceber, já temos declarado nossa classe o conjunto de atributos. Dá para perceber que a nossa declaração, o que estamos a fazer é mesmo declarar variáveis, do mesmo jeito que já nós conhecemos. Então, uma vez feito, declaramos agora o que seria o construtor da classe. Agora, o construtor da classe é um método, é uma operação que tem como característica principal que seu nome é o mesmo nome da classe. Ou seja, declaramos um método, uma operação, public veículo, não recebe, nesse caso, nenhum parâmetro, significa que nós estamos a declarar um construtor pelo default, ou seja, um construtor default da nossa classe. Esse é um tipo de construtor que a sua função é simplesmente inicializar cada um dos atributos que nossa classe contém. E por isso que nós colocamos o nome do condutor vazio, por exemplo, velocidade igual a zero, quantidade de passageiro também pode ser zero, consumo de combustível e quilômetros recorridos, neste caso, cada um deles podemos colocar em zero. Ou seja, isto é o que se denomina um construtor pelo default da nossa classe. Agora, tem sentido, na verdade, que um veículo não tenha condutor, não tenha velocidade, quantidade de passageiro máxima
consumo de combustível, quilômetros recorridos. Tem sentido isso? Não. Na verdade, não tem sentido. Portanto, esse construtor por default não tem relevância em nossa classe, então vamos a tirar. Existe outro tipo de construtor, que é aquele que recebe parâmetros já de outra classe externa. Ou seja, nós podemos recibir os parâmetros para inicializar objetos de nossa classe. E dados esses parâmetros, por exemplo, damos aqui clic direito em nosso arquivo da classe, insert code, e selecionamos construtor. Uma vez que selecionamos, podemos dar select all para dizer que nosso construtor novo vai ser a partir de todos esses atributos. Então, olhem que agora se criou mais uma vez o construtor, e por isso tem o nome da classe veículo, só que agora em sua característica é que ele recebe, por cada atributo da classe, ele recebe também uma variável como parâmetro. E cada um dos atributos da classe, com a palavra reservada this, desse atributo, vai ser igual à variável correspondente que ele recebe pelo parâmetro. Então, vamos a ver como desenvolver os métodos getter and setter. Ou seja, do mesmo jeito que nós criamos o construtor, também podemos gerar o getter and setter de uma classe. Ou seja, podemos gerar um getter, o setter, ou também a opção de getter and setter. Selecionamos tudo e geramos. Essa é uma possibilidade que o nosso NetBeans também tem construída. Ou seja, olhem que para o nome de condutor, nós temos já uma função getter que retorna tipo dado string, ou seja, é de tipo string e retorna nome do condutor. E que o seu nome é get nome condutor. Ou seja, dá para perceber, neste caso, que a nossa, ou seja, o nosso ID, NetBeans, nos provee de mecanismos para codificar bastante rápido uma classe. De um jeito, para os outros atributos, também tem cada um deles o seu getter e também o seu setter, ou seja, que recebem o atributo, o valor do atributo e é modificado. Mesmo jeito que o construtor faz. Agora, que nos estaria restando? Seria mesmo a última função, que seria o consumo histórico de combustível. Neste caso, o consumo histórico de combustível não dá para fazer do mesmo jeito que criamos o getter and setter, porque é uma função mesmo muito particular e, portanto, vamos a ter que colocar a sua codificação desde zero. Ou seja, para isso, é uma função que vai retornar um valor doble, não é? Porque é a multiplicação de quilômetros recorridos com consumo de combustível. E por isso que criamos como public doble, porque retorna um valor doble. Vamos a denominar essa função como consumo histórico combustível, não é? Em esse caso não é preciso receber parâmetros. Por quê? Porque já os valores para ser calculado já são os próprios atributos da classe. E vamos a retornar então o atributo de quilômetros recorridos multiplicado por quem? Por consumo combustível. Então, desse jeito, já a nossa classe foi feita. Ou seja, nós já temos uma classe completamente de veículo, conforme a nosso problema dita na apresentação. Então, desse jeito, uma vez que temos uma classe, de que jeito vamos utilizar ela? É simples. Do mesmo jeito que nós declaramos uma variável qualquer, também podemos declarar um veículo. Ou seja, só que agora nosso tipo de dado vai ser de tipo da classe veículo que nós criamos. Ou seja, que nós, quando criamos uma classe, o que estamos a criar é um tipo de dado mais complexo. E por isso temos aqui veículo, digamos que esse nome da variável vai ser veículo 1, não é? E que veículo 1, do jeito que nós vamos a inicializar esse objeto, seria com a palavra reservada new, e essa palavra reservada new, espaço, veículo. Quando nós fazemos isso, estamos a invocar o construtor da classe que nós definimos. E esse construtor recebe como parâmetro o nome do condutor.
seja, o nome do condutor, logo velocidade, quantidade de passageiro, consumo de combustível e quilômetros recorridos. Então, em la parte do nome do condutor, vamos a colocar, por exemplo, o nome Adriel, ou seja, o meu nome. Colocamos agora velocidade, neste caso a velocidade do veículo, vamos a dizer que tem como velocidade 150 km por hora. A quantidade de passageiros máxima que ele pode receber são 6 passageiros. O consumo de combustível, por ser um valor doble, pode ser um valor com vírgulas. Portanto, vamos a dizer que esse veículo consume aproximadamente 1,5 litros por cada quilômetro, né? E os quilômetros recorridos vamos a deixar mesmo em zero. O sea, si dejamos mismo en cero, significa que ese es un vehículo totalmente novo. Un vehículo, como fala-se en algunas ocasiones, de cero quilometraje. Por tanto, significa que es un vehículo que ainda no tem uso por nenhuma pessoa. Então, podemos criar do mesmo jeito outro veículo também, do mesmo jeito que criamos o veículo 1, podemos criar veículo 2, ou seja, criamos veículo 2 de tipo veículo e só vamos a mudar aqui o nome do condutor, vamos a dizer agora que a sua velocidade, ou seja, a velocidade desse veículo é mesmo 165, ou seja, vamos a colocar o valor 165. Vamos a dizer que a quantidade máxima de passageiros que ele permite é 4, não é? El consumo de combustíveis. Vamos a colocar 2 e vamos a dizer que ele sí tem uma quantidade de quilômetros já recorridos. Neste caso vamos a colocar 120 quilômetros recorridos. Significa que é um veículo que ainda sendo novo, já pelo menos tem uso. Já foi usado para recorrer 120 quilômetros totais. Então, desse jeito já criamos duas variáveis do tipo da classe que nós definimos de tipo veículo. Não é? Então, para testar, por exemplo, nós podemos perfeitamente, na linha de comando consola, do veículo 1, podemos utilizar qualquer operação, como também podemos utilizar qualquer dos métodos, dos atributos. O sea, cuando llamamos ao getter de nome de condutor para veículo 1 e logo fazemos do mesmo jeito para veículo 2 e nós executamos nosso programa, podemos ver que nosso programa vai devolver a palavra Adriel para veículo 1 e a palavra Juan para veículo 2. É mesmo porque nós estamos a imprimir pela linha de comando o nome do condutor do veículo 1 e o nome do condutor do veículo 2. Não é? Então, e é um exemplo bastante prático onde nós já estamos a demonstrar que é possível de um tipo de dados complexo como veículo poder retornar uma operação. Então, imaginemos também que queremos utilizar outro atributo para avaliar se que veículo vamos a retornar o seu nome do condutor. Ou seja, vamos a comparar a velocidade do veículo 1 com a velocidade do veículo 2. E só vamos a imprimir pela linha de comando aquele veículo que tiver uma velocidade maior. Portanto, vamos a fazer um if para o primeiro caso, se veículo 1 a sua velocidade é maior que veículo 2, então imprimimos o nome do condutor do veículo 1. Caso contrário, o nome do condutor do veículo 2. Se nós este código executamos, vamos a perceber que neste caso nosso programa devolve na linha de comando a palavra Juan, porque a velocidade do veículo que conduz Juan é 165 km por hora. É maior que 150 km por hora. E por isso que as classes são muito úteis neste tipo de exercício para avaliar um conjunto de atividades. Agora, olhem que neste caso estamos a utilizar a palavra velocidade do próprio atributo, não é?
Pero também velocidade tem outro jeito de ser acessada, porque não é só através do atributo, também pode ser acessada através do método getter, mesmo como acedemos para o nome do condutor com o método getter. Ou seja, podemos dizer get velocidade e se executamos, vean que temos o mesmo resultado. Então, vamos a passar à parte dos modificadores de acesso. Os modificadores de acesso vão a permitir, no nosso caso, como bem diz a palavra acesso, e estabelecer níveis de restrições sobre a informação que a nossa classe vai gerir. Ou seja, se temos um modificador de acesso público, o que significa é que a informação pode ser acessível a todos os níveis, ou seja, desde a classe, desde o pacote, desde subclasse. Logo vamos a ver em programação orientada a objeto o que significa subclasse de uma classe, assim como de todo tipo de lugar onde nós estemos a implementar o nosso código dentro de nosso projeto. Não é? Como também temos outros modificadores de acesso, que seria o modificador protect, temos um modificador default e um modificador private. Ou seja, no caso de protect, dá para perceber de que é um modificador que permite acessar a informação desde a classe, desde o pacote e desde a subclasse. Só até aí, não permite mais nenhum. Default é também um modificador de acesso que, nesse caso, permite o acesso só desde a classe e desde o próprio pacote. Porque, neste caso, não é possível atender desde subclasses e desde outros lugares que não seja mesmo da classe e do pacote. No caso de private, é um modificador de acesso mais restrito, ou seja, que ele só permite acessar a informação dentro da própria classe. Fora dessa classe, não é possível acessar a nenhuma informação que seja colocada como private. Então, nós podemos trabalhar em nosso código este tipo de modificador de que jeito? Ou seja, nós vamos agora, por exemplo, a colocar todos os nossos atributos com um modificador de acesso private. Ou seja, estamos a colocar nome de condutor, velocidade, quantidade do passageiro, consumo combustíveis e quilômetros recorridos. Todos como private, na verdade tem muito sentido, a maioria dos problemas que são resolvidos hoje com programação orientada a objeto, quase todos colocam os atributos de uma classe como privado. Mas já vimos que pudiera mesmo ficar sem um modificador de acesso deste tipo, e o que significa que estaríamos a utilizar o público. Agora, olhem como, neste caso, agora, veículo 2 dá um erro. Ou seja, nos está a marcar um erro, porque como velocidade é um atributo que tem modificador de acesso privado, não é possível acessar desde uma classe externa até um atributo da classe veículo, porque esse atributo é privado. Para isso, então vamos a ter que utilizar o método getter do próprio atributo, porque o método getter se é público. Ou seja, se nós procuramos, public é uma palavra de modificador de acesso que tem esse método getter. Portanto, nosso algoritmo já com isso, com o nosso código foi resolvido. Agora, em caso de o modificador de acesso protect, que só é acessível da classe, do pacote e das subclasses, dá para entender de que, a diferença de private, nós podemos acessar a informação fora da classe, mas sim tem que estar dentro de um pacote ou mesmo ser uma subclasse. O que significa isso? Significa que se agora, no caso da velocidade, nós colocamos modificador de acesso protect, então isso significa que agora nós já podemos utilizar em veículo 2 o atributo velocidade. Não é?
agora olhem que não temos nenhum erro, porque o modificador de acesso protete está a dizer que dentro do próprio pacote também é acessível. Por enquanto, nós podemos criar mais outro pacote dentro de nosso projeto, com o objetivo de verificar se, na verdade, o que diz a descrição de Protete dá certo. Ou seja, vamos a criar um pacote teste e vamos a mover a nossa classe veículo para esse pacote teste. Ou seja, nós refatorizamos e já a nossa classe veículo está em esse pacote teste. Olhem que no seu código todo está sem problema, mas agora a classe principal já não é possível utilizar velocidade como atributo. ¿Por quê? Porque velocidade é protete e, portanto, desde um pacote externo não podemos acessar. O que nos obriga mesmo, então, a utilizar a função do método getter de nossa classe. Não é? Então, desse jeito queda bastante factível a visualização do exemplo de protete. Agora, no caso do default, mesmo default é simples tirar o modificador de acesso, já isso significa que nossas variáveis estariam na condição de default. O que significa é que, agora por ser default, já, como diz, só é acessível desde o pacote e da própria classe. Então, nós podemos colocar um modificador de acesso mesmo como default e já aí veículo daria o erro. Então, vamos a novamente deixar do jeito que tínhamos com private e protect. Então, até logo.